Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar um caso chocante. O caso de Michelle Williams. Esta história é sobre uma mulher cuja vida é repleta de mentiras do começo ao fim. Você vai aprender como uma pessoa inescrupulosa acaba em busca de muito dinheiro e quantos destinos humanos isso pode afetar. Origens conturbadas. Uma infância marcada pela mentira. Michelle cresceu na cidade de Hurst, nos subúrbios de Dallas, Texas. Ela tinha uma irmã mais nova, Laura. A mãe das meninas deixou o lar em busca de uma vida melhor. Então, a criação das crianças ficou com o pai. Não era fácil para um homem criar duas filhas sozinho. Ele sobrevivia com ganhos ocasionais em um canteiro de obras e frequentemente recorria ao álcool. Em busca de dinheiro fácil, ele repetidamente pensava e implementava planos ardilosos para lucrar. Ele conseguia um trabalho em uma fábrica ou outra e deliberadamente se machucava para obter compensação do seguro. O esquema de fraude funcionava, mas não por muito tempo. Com a ajuda das câmeras de segurança em um dos locais de trabalho, o esquema foi descoberto e o pai de Michelle e Laura foi levado sob custódia. Michelle cresceu em um mundo de mentiras, enganos e manipulação desde a infância. Esta era sua vida normal, da qual ela queria escapar de qualquer maneira possível. Mas é impossível escapar de si mesma, porque as mentiras já haviam se tornado parte de sua vida e ela simplesmente não sabia viver de maneira diferente. A garota sonhava em crescer mais rápido para sair da pobreza que tanto odiava. O início das manipulações. A descoberta do poder da sedução. Aos 15 anos, Michelle tinha uma aparência muito marcante. Uma morena pequena de estrutura atlética. Ela atraía muito o interesse dos rapazes, tanto de sua idade quanto dos mais velhos. Mesmo assim, Michelle percebeu que com a ajuda de seu poder feminino e charme, ela poderia facilmente manipular qualquer homem em seu ambiente para conseguir o que queria. Assim, em sua vida começa uma série de relacionamentos amorosos com diferentes homens. Aos 17 anos, Michelle abandona a escola e se casa pela primeira vez com Kenneth O'Brien, de 16 anos. Ela informa ao namorado que está esperando um bebê. Kenneth, assumindo total responsabilidade por sua jovem esposa e futuro filho, se alista no exército. O casal se muda frequentemente e mais duas crianças nascem neste casamento. Uma cidade é substituída por outra. A moradia temporária dos militares não era o limite dos sonhos de Michelle. Tal vida não a agrada e após 5 anos ela parte, alegando como motivo do divórcio agressões e traições por parte do marido. Michelle retorna à sua cidade natal, Hurst. Diante de parentes e amigos, ela aparece como vítima de violência doméstica e recebe o apoio necessário, começando a organizar sua vida novamente. Depois de um tempo, ela se apaixona por seu antigo colega de classe, Brandon. O jovem está perdidamente apaixonado por Michelle e aceita de bom grado suas 3 crianças. Os apaixonados se preparam para o casamento. No entanto, às vésperas do matrimônio, Michelle enfurece Brandon. Descobre-se que a moça não havia se divorciado de seu primeiro marido. Ela estava com muito receio de falar com ele sobre o divórcio por causa dos maus tratos. Então não enviou os documentos. Com a ajuda de um advogado, esta questão foi rapidamente resolvida e o casal pôde se casar em 1994. No início, a vida familiar fluía calma e tranquila. Brandon estava envolvido no desenvolvimento de sua empresa de tecnologia da informação e Michelle trabalhava como assistente dentária. Mas a vida familiar tranquila não era o limite dos sonhos de Michelle. Ela sempre precisava de mais. Ela começa a trazer para casa todos os tipos de equipamentos e suprimentos odontológicos. O dinheiro não cabia em sua bolsa. Brandon suspeitou que algo estava errado. Eventualmente, Michelle foi pega furtando. Foi apenas por sorte que um processo judicial foi evitado, mas os problemas de confiança de Brandon com sua esposa estavam apenas começando. Respondendo a relatos dos vizinhos de que carros chegavam frequentemente à casa enquanto ele estava no trabalho, Brandon instalou um gravador em vários cômodos da casa. Ouvindo a fita, ele escutou vários homens visitando sua casa durante o dia. Brandon faz sua própria pequena investigação e descobre que o motivo do divórcio no primeiro casamento de Michelle foram suas numerosas infidelidades.
não as agressões do marido, como ela contava a todos. A paciência de Brandon se esgotou e ele exigiu o divórcio. Michelle ficou furiosa que Brandon iniciou o divórcio e, enquanto ele estava no trabalho, ela se vingou dele. Eu tinha um aquário de água salgada muito bonito com milhares de dólares em peixes, diz Brandon. Ela despejou alvejante nele e matou todos os peixes, mas Michelle não parou por aí. Brandon também tinha um cachorro amado chamado Domino. Michelle encheu o cachorro com pílulas para dormir, o que levou ao falecimento do animal. Se você está chocado neste ponto, mal arranhamos a superfície. Brandon diz que foi um pesadelo que não parava. Você não consegue fazer aquela garota ir embora, lamenta. Infelizmente, Brandon aprendeu a verdade sobre Michelle quando seu próprio casamento estava completamente destruído. Tudo o que Michelle fez com Brandon Dixon empalidece em comparação com suas aventuras com outros homens. Foi revelado posteriormente que John Paul Ray, também um estudante do ensino médio que Michelle frequentou em Hearst, era o pai de sua primeira criança. Em vez de revelar esta informação a John, ela disse a Kenneth O'Brien que a criança era dele, forçando-o a se casar com ela. Kenneth, por 13 anos, pensou que o filho mais velho era seu. John posteriormente disse à polícia que Kenneth pagou pensão alimentícia dos 5 aos 18 anos e não sabia que não era o pai. Depois que Brandon e Michelle se divorciaram, ela foi morar com John, o pai de sua primeira criança. Eles viveram em uma união estável por 8 anos. Seu relacionamento chegou a um fim abrupto quando John começou a suspeitar que sua esposa estava sendo infiel. Michelle não negou, ela confirmou o caso extraconjugal. John se mudou, deixando a maioria dos pertences de Michelle. O próximo amor de Michelle foi Greg Williams. Ambos não eram mais tão jovens e tinham histórias de fracassos matrimoniais anteriores. O homem havia se casado 2 vezes e tinha uma filha. Depois que Greg e Katie se divorciaram em 2003, o casal concordou em compartilhar a guarda de sua filha em comum, Taylor. No entanto, não havia acordo formal sobre pensão alimentícia, porque os ex-cônjuges tinham um bom relacionamento. O encontro fatal. Greg Williams entra em cena. Rico, bem-sucedido e generoso, Greg era um par perfeito para Michelle. Em 2007, Greg e Michelle tiveram uma filha em comum, Micaela. 1 ano depois, eles se casaram. Seu casamento era como o sonho americano. Dinheiro, filhos, amor, estava tudo em abundância. Michelle parecia ter conseguido passar pelos espinhos até as estrelas e conseguido a vida que sempre sonhou. Greg Williams tinha sua família em alta estima. Ele cresceu em uma família com princípios firmes e conquistou tudo por conta própria desde jovem. Ele amava esportes e era faixa preta em artes marciais. Além de seu amor pelo exercício, Greg também era um entusiasta de armas. Tanto ele quanto Michelle tinham armas que mantinham em sua casa em Keller. A arma de Michelle, uma pistola calibre .40 prateada, era mantida em um cofre, mas Greg mantinha sua arma, uma calibre .45 preta laar, sempre carregada em uma caixa sob sua mesa de cabeceira. O casal estava determinado a fazer seu casamento dar certo. Eles organizavam festas de aniversário para seus filhos, de outros casamentos em sua casa em Keller. Os filhos adultos de Michelle faziam churrascos e festas na piscina com muita frequência. A casa estava sempre cheia de amigos. Mas apesar da casa suburbana pitoresca e uma filha precoce, Greg e Michelle não eram o casal americano clássico. Eles se conheceram através de uma comunidade online para práticas alternativas de relacionamento e suas festas adultas causavam numerosas reclamações dos vizinhos. Sem tornar o assunto público, o casal decide se mudar. Na noite anterior, Michelle e Greg não conseguiram dormir por muito tempo. Eles estavam se preparando para comprar uma nova casa por $4,5 milhões. Eles discutiram emocionalmente o evento próximo. Greg ficou sozinho no quarto. Michelle saiu para ver sua filha que chorava e adormeceu com ela no quarto. A noite do crime. Uma cena suspeita. Em 13 de outubro de 2011, às 4h40 da manhã, uma chamada de emergência foi recebida. Uma mulher chorando gritou ao telefone que ela e seu marido haviam sido atacados por um assaltante. Ela estava ferida
e seu marido havia sido atingido. Em minutos, a polícia chegou ao local da tragédia. Dentro da casa, os detetives encontraram uma televisão em volume máximo e um bebê dormindo no sofá. A filha de Michelle estava dormindo profundamente e não foi afetada de maneira alguma pelo ataque ocorrido. O comportamento da mulher alertou os policiais. Ela estava se comportando de maneira bastante estranha e não parecia que tinha acabado de vivenciar um assalto. Logo, o condomínio fechado estava cheio de viaturas policiais, detetives e peritos forenses. O terreno foi isolado e a polícia vasculhou cada centímetro da casa de quase 5.000 pés quadrados. Michelle estava completamente vestida, tinha o cabelo arrumado e estava agindo muito calma. Ela disse à polícia que estava dormindo, mas suas roupas e comportamento diziam o contrário. Investigação. Desvendando as mentiras. Como única testemunha, Michelle foi levada à delegacia de polícia do município de Keller para interrogatório. Após várias horas conversando com policiais e investigadores, a história de Michelle começou a desmoronar como um castelo de cartas. De acordo com a mulher, o invasor, vestido todo de preto, a atingiu na cabeça com uma chave inglesa. Ela caiu do golpe, mas estava consciente e ouviu um disparo. O estranho então fugiu pela porta dos fundos da casa. O relato de Michelle Williams não correspondia ao que a polícia viu na cena. Greg Williams foi atingido na cabeça enquanto estava deitado na cama. Uma arma calibre .45, presumivelmente usada pelo invasor, foi encontrada perto da porta dos fundos ao lado de uma chave inglesa. Não havia impressões digitais em nenhuma das armas. Também não foram encontrados sinais de entrada forçada. Os objetos de valor e dinheiro da família não foram tocados. As imagens examinadas das câmeras de segurança de um vizinho mostraram que apenas um carro havia entrado no condomínio fechado nas horas anteriores ao incidente. A polícia confirmou que o carro pertencia a um entregador de jornal. Para confundir a investigação, Michelle inventou uma versão do ataque. Ela se acertou com uma chave inglesa e fez sua grande casa parecer a cena do ataque. Mas os detetives fizeram seu trabalho minuciosamente e notaram vários detalhes que não se encaixavam. Michelle Williams estava completamente vestida. Seu cabelo estava arrumado e ela tinha maquiagem fresca no rosto. Dava a impressão de que ela estava esperando alguém. A arma usada durante o incidente foi encontrada na casa sem impressões digitais. E o detalhe final que provou a mentira de Michelle foram os $20.000 em dinheiro que não foram levados no suposto assalto. Michelle não tinha explicação para por que um empresário bem-sucedido e pai dedicado teria decidido deixar a vida, mas ela foi capaz de explicar seu comportamento. Michelle alegou que queria poupar sua jovem filha da amarga verdade sobre o falecimento auto-infligido do pai. Ela admitiu à polícia que limpou a arma e lavou as mãos de Greg para encobrir impressões digitais antes de desesperadamente encenar uma invasão domiciliar e chamar os serviços de emergência. Por mais bizarra que essa explicação fosse, tornou-se óbvio para a polícia porque nenhuma evidência foi encontrada na casa. Michelle admitiu ter limpado a cena com água sanitária e se acertado no rosto com uma chave inglesa para apresentar uma imagem mais realista do ataque. Desde o início, a polícia de Keller duvidou da credibilidade do testemunho de Michelle, mas na época, nenhuma evidência física foi apresentada ligando-a ao incidente. Michelle foi detida por perjúrio, mas logo foi liberada para casa. Por volta das 17 horas da noite do incidente de seu marido, Michelle foi para a casa de sua irmã Laura e não mencionou o nome do falecido Greg nenhuma vez durante a noite. Michelle chorava de tempos em tempos, mas não parecia sincero, disse sua irmã Laura Kuski quando questionada pela polícia. Na manhã seguinte à tragédia, Michelle acordou de ótimo humor. Ela estava lindamente vestida, com o cabelo arrumado e maquiagem muito animada. A recente viúva foi tomar café da manhã em um famoso restaurante que servia as melhores panquecas com xarope. Enquanto a polícia investigava a teoria de que Greg havia tirado sua própria vida, lutando para encontrar um motivo e obter evidências credíveis, a própria Michelle apresentou à investigação primeiro um motivo e depois evidências de sua culpa. Analisando os documentos do primeiro interrogatório,
Os investigadores foram atraídos pelas palavras de Michelle de que ela não se importava com um único centavo, mas suas ações provaram o contrário. Após o falecimento de Greg, Michelle rapidamente começa a liquidar ativos das empresas familiares e gastar grandes somas de dinheiro. Ela desconta cheques através da empresa de tecnologia da informação de Greg. O valor dos cheques descontados não é divulgado em nenhum lugar. Muito provavelmente estamos falando de muito dinheiro. Após receber dinheiro da venda da loja de iogurte congelado de mirtilos em Keller, Michelle cometeu um de seus maiores erros. Ela foi à seguradora esperando receber um pagamento sobre a apólice de seguro de vida de Greg. Michelle era a única beneficiária da apólice de seguro de vida de Greg, que foi feita em 12 de agosto de 2011, quase exatamente 2 meses antes de seu falecimento. Mas um fato importante que a mulher não percebeu. De acordo com os termos da apólice de seguro, o falecimento de Greg não era um evento segurado porque ele teria deixado a vida voluntariamente, e no último momento ela teve o dinheiro negado. O desejo de conseguir a soma segurada de $60 mil foi o principal motivo do incidente. Posteriormente, outro fato importante de fraude financeira vem à luz que lança suspeita sobre a viúva. Documentos financeiros fictícios para um empréstimo hipotecário foram usados para comprar a casa que Greg e Michelle estavam preparando na véspera de seu falecimento. Os números das contas foram intencionalmente alterados e o credor não percebeu imediatamente a elaborada fraude. Quando Greg faleceu, Michelle cancelou uma reunião com a empresa de hipoteca e a conta falsa não foi discutida até chamar a atenção da polícia. Michelle, confiante em sua impunidade, escreve um cheque de $188 mil para o advogado Kenneth Wincorn e tira uma semana de férias em Grapevine com seus filhos. Durante a investigação de 3 meses sobre o falecimento de Greg Williams, a polícia foi capaz de desvendar a teia de enganos de sua esposa. Uma autópsia foi realizada em Greg, que prova que o homem foi atingido a uma distância de 12 a 18 polegadas. Além disso, o exame toxicológico realizado forneceu um relatório provando que Greg tinha uma grande dose de pílulas para dormir em seu sistema no momento do falecimento. A polícia também determinou que não houve assalto à casa. A senhora Williams sedou seu marido e o atingiu a um pé de distância, depois de aumentar o volume da televisão. A filha Michelle, que estava dormindo em seu quarto, não ouviu nada. Em 3 de novembro de 2011, com base no relatório do médico legista do condado de Tarrant, o falecimento de Greg Williams foi oficialmente considerado um homicídio. Michelle Williams foi presa em 9 de janeiro, quando estava a caminho de um centro de fitness. Ela foi acusada de homicídio, adulteração de evidências e prestação de falso testemunho à polícia. Michelle era tanto a única testemunha do crime, quanto a única suspeita. A fiança foi estabelecida em $522 mil para ser liberada da custódia, aguardando uma audiência judicial. Mas Michelle passou uma semana sob custódia e foi liberada por $85 mil. Vestida com roupas de academia, Michelle saiu da prisão com um monitor GPS e sob o braço do advogado Kenneth Wincorn, que agora oficialmente a representava. A primeira esposa de Greg, Kathy, ficou furiosa quando descobriu que o advogado Wincorn estava defendendo Michelle. O dinheiro que ela pagou a ele era parte do espólio de Greg e nunca deveria ter ido para pagar as contas legais da mulher que foi acusada de tirar a vida dele. Registros judiciais online listam Kenneth Wincorn como o advogado do divórcio de Kathy e Greg em 2003, e o nome e assinatura de Wincorn aparecem em documentos legais relativos ao acordo de custódia de sua filha, compartilhada Taylor, em 2008. No entanto, a defesa de Kenneth Wincorn de conluio com Michelle Williams será absolvida ao fornecer evidências. O divórcio foi tratado por sua empresa e ele pessoalmente nunca representou Greg. Kenneth Wincorn disse que soube pela primeira vez do falecimento de Greg através de um funcionário da empresa de tecnologia da informação. Foi muito chocante, diz Wincorn, acrescentando que Michelle posteriormente procurou sua ajuda. Justiça. O império de mentiras desmorona. Depois que seu plano de receber o dinheiro do falecimento de Greg é frustrado, Michelle Williams muda seu nome para Shelley
e aparece como uma guru do fitness, esperando começar uma nova vida. No Facebook, Shelley anunciou publicamente seu relacionamento com Gene Wallace, um amigo de seu filho mais velho, um homem quase 15 anos mais jovem que ela. Shelley e Gene abriram uma academia em Bedford e a promoveram intensamente online. Armada com uma tornozeleira com rastreador GPS, Michelle passou os meses seguintes desfrutando de seu novo namorado, aulas de fitness e audiências judiciais. Ela frequentemente aparecia no tribunal vestida como se fosse para uma noite na cidade, usando mini-saias, botas até o joelho e blusas decotadas. Ela nunca lamentou o falecimento de Greg por um segundo, diz a ex-esposa de Greg, Kathy. Rob Conover era amigo de Greg Williams por mais de 20 anos e participou de muitas audiências de Michelle. Ele lembra como ela habilmente manipulava os oficiais de polícia no tribunal, fazendo-os vê-la como uma mulher inocente que precisava de proteção. Em 9 de outubro de 2013, Michelle Williams, aos 45 anos, aceitou um acordo com o condado e se declarou culpada de adulteração de provas e conduta perigosa. Ela receberá 18 anos de prisão por adulteração de provas e por conduta perigosa, um crime de terceiro grau que existe apenas em alguns estados. Embora Michelle tenha admitido que limpou a arma e o corpo de Greg, a ausência de seu DNA na cena levantou dúvidas sobre se a acusação de homicídio em primeiro grau seria mantida. As coisas podem ser diferentes. Jogue grande, ganhe grande ou perca grande, disse Michelle em uma entrevista. Com o acordo judicial, espero cumprir alguns anos e depois serei liberada incondicional. Mas em fevereiro de 2014, Michelle Williams, em uma entrevista, de repente, muda seu testemunho e diz que não é culpada do crime. O juiz imediatamente anula o acordo judicial e marca uma data para o primeiro julgamento. Os argumentos iniciais começaram no julgamento de uma mulher do Texas, apelidada pela mídia como Viúva Negra de Keller, que é acusada de intencionalmente agir contra seu marido em 2011 por um pagamento de seguro. Michelle Williams, 45 anos, foi acusada do crime. No tribunal, os promotores descreveram o crime como um esquema claramente planejado de atos para lucrar com a substancial apólice de seguro de vida de Greg. Em sua declaração inicial, os promotores disseram aos jurados que a senhora Williams atingiu seu marido na cabeça depois de drogá-lo com pílulas para dormir anteriormente, a fim de receber o pagamento de sua apólice de seguro de vida. O motivo era dinheiro testado e comprovado, disse o promotor distrital assistente Jack Strickland no tribunal. Embora Michelle tenha admitido que limpou a arma e o corpo de Greg, a ausência de seu DNA na cena levantou dúvidas sobre se a acusação de homicídio em primeiro grau seria mantida. Em resposta a um pedido de entrevista, o advogado de Michelle divulgou uma declaração em seu nome. O advogado Kenneth Wincorn descreveu as dificuldades no caso causadas pela cena do crime impecavelmente limpa. A promotoria lutou para provar um crime premeditado, desconsiderando o fato de que não havia DNA da suspeita em buscas repetidas. Produtos de limpeza foram encontrados, mas é lógico que as impressões digitais de Michelle estavam neles, já que os produtos estavam na casa onde ela morava e fazia a limpeza. Se o júri concluir que Michelle adulterou evidências do falecimento de Greg, fazendo parecer que o homem havia partido espontaneamente e então limpou a cena do crime escondendo evidências e depois mentindo sobre isso, ela receberá uma sentença perpétua. Mas se Michelle for sentenciada conforme programado, em 21 de abril, nenhum júri terá a chance de ouvir toda a história e decidir sobre a punição apropriada. Através de um questionamento cuidadoso dos amigos e conhecidos do casal Williams, informações surgiam regularmente sobre o ambiente desfavorável que havia prevalecido em sua família por um longo período de tempo. De acordo com a correspondência estudada nas redes sociais e mensageiros, foi descoberto que o casal brigava muito frequentemente e o motivo era finanças. As últimas tentativas, desespero e condenação. No julgamento, os promotores disseram que nas horas que antecederam o falecimento violento, Greg Williams discutiu com sua esposa sobre suas finanças e até a esbofeteou por gastar uma grande quantia de dinheiro que havia sido reservada como entrada para uma casa.
Mas a defesa de Michelle Williams argumentou que Greg Williams havia tirado sua própria vida e que o empresário bem-sucedido precisava de sua esposa viva, não falecida. De acordo com o advogado de defesa Clay Graham, Greg Williams frequentemente sofria de depressão e regularmente usava sedativos e esteroides. Na véspera do incidente, ele estava supostamente severamente deprimido devido à perda de sua avó e melhor amigo, que ironicamente havia tirado sua própria vida. O Conselho de Defesa disse ao tribunal que quando Michelle Williams encontrou seu marido sem vida, com um ferimento auto-infligido por arma de fogo, ela entrou em pânico e, em um acesso de medo, começou a encobrir a tragédia sem perceber. Ela tinha um único objetivo: proteger sua filha de 4 anos do trauma psicológico, escondendo a verdade dela. Michelle Williams nunca mudou sua aparência, apresentando-se nas audiências do tribunal em diferentes visuais com cabelo arrumado e manicure. Em uma audiência, a ré, vestida com uma blusa bege e colete preto, mostrou pouca emoção durante a maior parte do julgamento, mas não se esqueceu de enxugar as lágrimas durante uma apresentação de fotografias mostrando imagens do corpo do falecido Greg Williams. O tribunal também ouviu o testemunho do filho adulto de Michelle Williams, Andrew O'Brien, que disse que sua mãe, Michelle Williams, pediu sua ajuda para incriminar a ex-esposa de Greg Williams, Kathy. Ela planejava culpá-la pelo falecimento de Greg, usando o motivo de diferenças não resolvidas sobre a custódia da filha Taylor, mas esse plano estava fadado ao fracasso desde o início. Afinal, nunca houve nenhum desentendimento entre os ex-cônjuges sobre a custódia de sua filha, e seria muito difícil provar o contrário. Quando perguntado sobre sua reação ao pedido incomum de sua mãe, Andrew O'Brien, de 26 anos, disse que ficou muito chocado com tal proposta e pensou que ela estava tendo um colapso mental. Michelle confrontou seus filhos durante o julgamento quando eles testemunharam contra ela. O júri posteriormente considerou Michelle culpada de adulteração de evidências físicas. De acordo com as informações, ela forneceu informações falsas de que estava grávida de gêmeos, esperando adiar sua sentença, mas esta versão não foi confirmada e o veredicto foi anunciado. As habilidades de atuação de Michelle e seu charme natural, que ela tentou demonstrar ao máximo durante cada audiência, não a pouparam de uma sentença severa. Entre um cenário em que ela era uma criminosa fria e calculista e outro em que ela era retratada como uma esposa e mãe perturbada agindo por impulso, Michelle escolheu o último. Ela fez isso, disse ela, envolvendo sua cabeça com os braços. Michelle até parabenizou o detetive por resolver o caso. Eu não teria conseguido passar pelo dia, ela disse. Você venceu. Mesmo antes da polícia desacreditar a história de Michelle, poucos acreditavam que Greg havia perdido sua vida. Ele tinha muito pelo que viver e sabia muito bem quanta dor uma partida prematura causa. Kathy Williams acredita que o relacionamento de Michelle com John Wallace começou quando Greg ainda estava vivo e pode ser o motivo elusivo para este crime. Se Greg descobrisse que ela estava se relacionando com seu namoradinho, ele a teria deixado e ela não teria recebido nada, diz Katie. Greg estava disposto a tolerar muito, mas não estava disposto a tolerar traição. Ela arruinou tantas vidas que você nem pode imaginar, diz Brandon. Ela é uma manipuladora profissional. Se os tribunais tivessem ido mais longe e entrevistado todos nós, as coisas poderiam ter tomado um rumo diferente. Michelle foi sentenciada a 60 anos de prisão. O juiz também determinou que ela teria que cumprir um mínimo de 30 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. Michelle atualmente permanece encarcerada na prisão Mountain View, em Gatesville, Texas. Michelle Williams é uma criminosa e fraudadora, que está atualmente cumprindo pena na prisão por todos os seus atos deliberados. Ela nunca demonstrou arrependimento por suas ações e ainda se recusa a assumir total responsabilidade por seu crime. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.